amigos Nefropapers, tudo bem? Quem fala aqui é Igor e hoje é dia de rapidinha. Rapidinha é bom demais. Nefrite intersticial aguda. Gente, nefrite intersticial aguda é a terceira causa de lesão renal aguda em pacientes hospitalizados. Só fica atrás de pré-renal e injúria tubular aguda multifatorial, sepse e nefrotoxicidade, por exemplo. Até 27% dos pacientes hospitalizados podem ter NIA como diagnóstico da sua lesão renal aguda. E lembrar especialmente naquele caso de lesão renal aguda que você avaliou e não conseguiu chegar numa hipótese inicial, pense em NIA, tá? Quando a gente fala de etiologia de nefrite intersticial aguda, a gente tem que lembrar de três grupos. Um grupo de drogas, um outro grupo de doenças autoimunes e um terceiro grupo de doenças infecciosas, né? No grupo de drogas, ganhando de lavada, metade dos casos é antibiótico. Os antibióticos mais implicados nas séries de casos, amoxicilina e ciprofloxacina. Mas a gente tem que lembrar dos demais beta-lactâmicos, das demais quinolonas, das demais sulfonamidas, e tem que lembrar de rifampicina também. Rifampicina tem um aspecto interessante, tem dois fenótipos de NIA associados à rifampicina. Tem um fenótipo clássico, que é o que a gente vai discutir aqui hoje, e um fenótipo que é associado a hemólise e aumento de transaminases, em especial naquela população que usa de forma intermitente rifampicina por má aderência. Usa um período, retoma rifampicina, essa é uma população de risco especial, tá? Em segundo lugar, ganhando a vice-liderança mais recentemente, são os inibidores de bomba de prótons, até 15% dos casos, né? Essa população é utilizada de forma inapropriada em muitos pacientes hospitalizados. Então, lembrar aquela população de risco mesmo para lesão aguda da mucosa gastroduodenal, ventilação mecânica por mais de 48 horas, coagulopatia grave, essa população vai ter benefício. Agora, todo o resto, reveja a sua prescriçãozinha de prazol lá, por favor, né? E em terceiro lugar, 11 a 12% dos casos são os anti-inflamatórios não esteroidais. O paciente pode estar utilizando e é admitido por isso, ou aquela prescriçãozinha na internação daquele cetoprofeno endovenoso, né? Lembrar que, em especial, são os derivados do ácido propiônico que são mais correlacionados com NIA, né? Por droga, por anti-inflamatório. E eu queria lembrar um grupo interessante aqui, utilizado recentemente nos últimos anos pela oncologia, que são os inibidores do checkpoint. A gente tem dois subgrupos, os inibidores do receptor de CTLA4 e os inibidores do PD-1. Lembrar que essas drogas, elas ativam as células T para combater o tumor e enfrentar a neoplasia, mas elas podem ativar células T em tecidos que não são tumorais também, e aí a anemia é descrita em até 4% desses pacientes, né? Nas doenças autoimunes, a gente tem que lembrar que as mais comumente associadas são lúpus, que é difícil não ter doença glomerular junto, sarcoidose, pode ser só NIA manifestando, e síndrome de Sjögren, são os mais comuns. Doença inflamatória intestinal tem uma descrição de NIA também que não é infrequente e que fica na dúvida se é por droga ou se é pela doença, em especial aqueles aminosalicilatos que a gente utiliza. E o terceiro subgrupo são as causas infecciosas. Tem que lembrar de tuberculose, lembrar de espiroqueta, lembrar de streptococo e lembrar se o paciente foi imunossuprimido, transplantado, CMV e BKV, né? Qual que é a história clínica clássica? É de uma lesão renal aguda, em geral subaguda, indolente, aumento mais lento e progressivo da função renal. E o que a gente lembra de clássico é febre, racha e eosinofilia, né, gente? Febre só está presente em 1/5 dos pacientes, racha também em 1/5 dos pacientes, eosinofilia em 1/4 dos pacientes. Então, gente, não dá para esperar ter febre, racha e eosinofilia para lembrar de NIA. E lembrar que essa tríade só está presente junta em 10% dos casos. Ah, Igor, NIA é oligúrica. Errado. NIA, metade é oligúrica, metade é não oligúrica. Vamos pedir alguns testes para investigar a NIA? Bora. Urina 1. Leucocitura. Leucocitura, de fato, é frequente. Até 3/4 dos pacientes pode ter leucocitura. Isso quer dizer que 1 em cada 4 pacientes não vão ter leucocitura no seu urina 1. Então, a ausência de leucocitura não é capaz de excluir nefrite intersticial aguda, tá? Hematura é um pouco menos frequente, está ali presente em metade dos casos e
esses fenótipos alérgicos de febre, rache, eosinofilia, leucocitura e hematura são mais frequentes nas NIAs por beta-lactâmicos. Nas NIAs por outras drogas, nas NIAs por doença autoimune e causas infecciosas, isso é um pouco menos frequente, né? Proteinúria, sim, é um pouco mais frequente. Até 80% dos pacientes com NIA comprovada por biópsia tem proteinúria no exame de urina. Que proteinúria é essa, gente? Tubular, até 1 grama e pouquinho é a média de proteinúria descrito nas séries de casos. Cilindros são incomuns e a gente não costuma ver e esperar cilindros no exame de urina. Lembrando que em até 20% dos pacientes, ou seja, 1 em cada 5, a urina não vai ser completamente normal. Então, a urina não é normal, isso é pré-renal. Não. 1 em cada 5 pacientes com NIA pode ter urina 1 completamente normal. Igor, vamos à FeNA. Gente, FeNA pode ser menor do que 1% na NIA, pode ser maior do que 1% na NIA. FeNA, na minha opinião, excluindo o nefropapers dessa, não se presta para diagnóstico e diferencial em lesão renal aguda. Você quer continuar usando FeNA, eu vou ter pena de você, mas o problema é seu, segue o jogo, né? Igor, eosinofilia, vamos melhorar. Se eu tenho eosinofilia em 1/4 dos pacientes, por que eu não vejo eosinofilúria? Eosinofilúria cai na prova, é ótimo para NIA, certo? Gente, nas séries de casos de NIA comprovado por biópsia, o rendimento diagnóstico da eosinofilúria na NIA é muito ruim. Se a gente utiliza um corte de 1%, né, maior que 1%, a sensibilidade é em torno de 30% e tem uma especificidade de 68%. Se eu utilizaria um teste diagnóstico desse para qualquer doença? Igor, vamos melhorar esses eosinófilos na urina, põe mais eosinófilo aí na conta, usa o melhor corante para eosinófilo na urina, que é o corante de Hansel. Beleza, nesse mesmo trabalho eles fizeram isso, e aí a sensibilidade caiu, como era de se esperar, para em torno de 20%, e melhorou um pouquinho da especificidade. Então, o que esse trabalho mostra é que o eosinófilo urinário não tem conclusão diagnóstica, não tem utilidade diagnóstica no contexto de nefrite intersticial aguda. Além disso, a eosinofilúria é descrito em outras condições clínicas. É descrito na injúria tubular aguda, é descrito na cistite, é descrito na prostatite, é descrito na pielonefrite, na neoplasia de bexiga. Gente, tem eosinofilúria em tudo. Onde tem leucocitura, tem eosinofilúria. Combinado? Mais recentemente, um autor chamado Moledina publicou uns biomarcadores que parecem ser interessantes no diagnóstico de NIA, e eles são a interleucina 9 e o TNF-alfa. Tem uma área sobre a curva fantástica, acima de 85%, para diagnóstico de nefrite intersticial aguda, e esse cara fez uma coisa muito fenomenal, que é usar um grupo de NIA comprovada por biópsia e comparar com outros pacientes com biópsia que não tinham nefrite intersticial aguda. Então, a gente não tem isso disponível na prática clínica, mas parece ser bastante promissor, né? Igor, vamos usar a cintilografia com galho. Gente, a tomografia com emissão de fóton único, SPECT com galho, é possível da gente utilizar para dar diagnóstico de NIA, né? A descrição da literatura é quando não capta ou tem uma captação frustra, dita grau 1, ele tem um valor preditivo negativo bom, de 100%. Mas como a captação começa a ficar boa, 4, 5, né, nessa escala, a sensibilidade sobe ali para 70%, 80%. Então, parece ser um excelente teste para aquele paciente que não pode biopsiar. Mas, veja bem, você tem SPECT de livre acesso no seu serviço, com galho, para pensar que até 27% dos pacientes poderiam, com lesão renal aguda internados, poderiam usar esse teste? Não dá, né? Então, pensei em NIA, pensei em droga. Dá para suspender minha droga? Maravilha, suspendo a droga. Se for uma lesão renal aguda que dá para guardar, eu espero ali 3 a 7 dias antes de pensar em fazer alguma coisa. Já é uma NIA grave, Cadigo 3, já está em diálise, eu posso pensar em já dar corticoide de forma empírica, antes mesmo de pensar em biópsia, nessa fase inicial. Se o paciente é elegível à biópsia é de baixo risco, biópsia vai comprovar a sua hipótese diagnóstica ou refutar, ou seja, se vai dar menos tempo de corticoide de forma
inapropriada para o seu paciente, né? Como que eu dou corticoide? Tem alguns autores que sugerem um mini curso, 250 a 500 miligramas de 1 a 3 dias e segue com 1 miligrama quilo até por 4 a 6 semanas e desmame que pode ser mais rápido ou gradual, de acordo com a resposta clínica, até 6 meses. Por que eu falei isso? Porque não tem trial clínico que testou esse tratamento, é tudo baseado em opinião de especialista. E esse parece ser o consenso dos especialistas da literatura. Igor, eu estou com mania no paciente que está com uma droga que é essencial, que eu não consigo suspender um antibiótico, está tratando uma sepse e só tem aquela droga. Isso é o mundo real, paciência, mantém a droga, segue o jogo do paciente. Se você puder pôr corticoide, talvez tenha benefício ou não, a depender da evolução clínica do seu paciente, né? Era esses detalhes que eu queria conversar com vocês sobre NIA nessa ocasião. Um abraço a todos, até mais. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina é uma ciência que muda constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.